empreendedores, como de costume, 2025, estamos aqui. Então, já trouxemos aqui várias pessoas para conversar sobre diversos assuntos pertinentes ao mundo empresarial. Pois é, hoje não será diferente, pois trouxemos agora um especialista. Que agora sim, se você tem problema na sua empresa relacionado a financeiro, você não pode sair daqui. Aguarda. Primeiro, se inscreva, ative as notificações, porque nós temos toda quarta-feira sair um novo podcast. Mas esse episódio especial, segura que aqui lá vem história. Porque trouxemos um profissional, consultor financeiro, especialista em empresas, para trazer vários insights para você não cometer alguns erros cometidos em 2024 e sanar de uma vez para 2025 e você alavancar ainda mais sua empresa. Sem mais delongas, vou trazer ele com vocês, o engenheiro que trocou o capacete pela calculadora, formado em engenharia civil, especialista em gestão financeira e empresarial pela FGV. Ele descobriu o valor de um bom consultor financeiro quando, em 2014, contratou um para sua própria construtora e entendeu que empresas precisam de alicerces mais sólidos que concreto armado. Hoje, pai do pequeno Murilo de 9 meses, ele ergue estruturas financeiras tão firmes quanto os prédios que projetava. Recebam Wesley Gomes, da Fundamento Consultoria, o homem que constrói o sucesso das empresas tijolo por tijolo. É isso? Boa. Mais ou menos por aí. Ficou bom? Ficou ótimo, excelente abertura. Obrigado pela apresentação, Saulo. Realmente a gente tem esse propósito de erguer uma base sólida, primeiramente, né, para as empresas, e evoluindo ela tijolo a tijolo, sem mágica e com muito trabalho, com muita estratégia, realmente dando passos firmes, passos estratégicos, passos realmente que possam gerar melhores resultados e melhor clareza desses resultados, né, que é o ponto, é o pulo do gato que muito empresário, infelizmente, não consegue visualizar. Wesley, eu vou te falar uma coisa, assim, eu fiquei bastante impressionado quando uma vez você me demonstrou o software, as técnicas, o método que vocês utilizam para fazer um diagnóstico. Naquele momento era um diagnóstico empresarial, e como com pequenos dados vocês conseguem trazer um resultado, trazer uma amostragem muito... Trazer um raio-x. Um raio-x, eu acho que a palavra é essa. Trazer um raio-x da empresa, da pessoa, em que momento ela está. E isso é muito interessante para qualquer empresário para tomar a decisão. Principalmente para tomada de decisão. E eu fiquei bastante impressionado quando você trouxe esses... todo o resultado, né? Os gráficos, né? Muito fácil de se analisar. Então, assim, a pessoa não precisa ter um aprofundamento técnico para entender na frente dela o que é aquilo. E, obviamente, ainda você para explicar todo aquele resultado. Aquele diagnóstico, Saulo, que eu apliquei com vocês, ali realmente é algo que ele busca externar para os pequenos e médio empresários a clareza de como está a empresa dele em 12 perspectivas. A gente aborda desde a parte da constituição societária, parte de planejamento, parte de gestão de pessoas, a parte de marketing, a parte comercial, a parte contábil, a parte financeira, a parte de controladoria, a parte de planejamento, enfim, parte de compras, a parte de estoque. No total são 12 perspectivas e a metodologia que a gente faz uso, ela tem esse objetivo aí que você destacou, de externar para o nosso público-alvo como ele está com numa linguagem mais acessível possível, com a maior objetividade possível, para que
na entrega desse diagnóstico, o empresário enxergue, caramba, eu estou dessa forma, o que é que eu preciso fazer para resolver essas perspectivas e o melhor, qual prioridade, qual a priorização darei na resolução dessas perspectivas. Porque quando a gente tem problemas, a gente não consegue, na maioria das vezes, resolvê-los todos de uma vez. A gente não tem disponibilidade nem de tempo, nem de recurso. Aí a gente tem que ponderar quais dessas perspectivas a gente vai colocar numa esteira de prioridade e ir resolvendo uma a uma, para que realmente a gente consiga mudar a empresa e gerar mais resultado para ela. O que me chamou a atenção também, Wesley, sabe o que foi? Porque, por exemplo, grandes empresas, grandes corporações já têm isso à mão. Muito simples. E o seu foco, na verdade, é as PMEs, pequenas e médias empresas. Exatamente. Isso é interessante, porque é uma azul de oportunidade, porque muitas dessas empresas não têm esses recursos. Exatamente. É justamente a metodologia, ela é bem disruptiva nesse sentido. Que antes a gente só via a figura do diretor financeiro para grandes empresas, né? Empresas já bem consolidadas, de grandes mesmo, né? E aí pode falar de diversas aí, né? E a gente não via a figura de um diretor tocando a frente financeira de pequenas e médias empresas. E o que é que acontecia, né? E acontece em muitas delas ainda, que ainda não tem essa figura de um diretor contratado. Elas ficam sem desenvolver uma gestão financeira profissional e ficam sujeitas a diversos obstáculos, diversas dificuldades que podem comprometer e até mesmo chegar a um fechamento de empresa, comprometer patrimonialmente até a vida dos empresários. Aí nesse modelo, como você bem falou, que é voltado para pequenas e médias, a gente busca dar a mão ao empresário. Perfeito. A gente se soma, a gente inicialmente visualiza como ele está, né, como a empresa dele está em 12 perspectivas, e dá a mão a ele para que a gente consiga ir resolvendo os obstáculos, as dificuldades que tem em cada uma dessas perspectivas e consiga gerar transformação na empresa dele. Primeiramente, a gente busca a sobrevivência, né, que muitas podem estar em situações adversas e precisam tirar algumas arestas, né, eliminar algumas arestas que existem dentro do negócio. E depois disso, a empresa estando estável, estando consolidada, aí sim, agora vamos crescer, evoluir, multiplicar fontes de receita, otimizar os resultados. É um desafio. Desafio. Até porque, assim, trabalhando também com PMEs, muitas pequenas e médias empresas ainda confundem ter um contador com ter uma gestão financeira personalizada, né? Eles confundem muito isso. Você poderia explicar essas diferenças? Com certeza. Para que as pessoas entendam, porque eu vejo muitas pequenas empresas, na verdade eu acho que vai até além, tá? Reformulando aqui essa pergunta, né? Vai até um pouco além. Porque tem muitas pequenas empresas confundem a pessoa jurídica da pessoa física. Então, como entrar nesse, né? Primeiro assim, como entrar nesse ambiente, trazendo a consultoria de forma efetiva, tá? E segundo, né? Fazendo essa diferenciação entre contabilidade e a gestão financeira personalizada. Realmente, nas pequenas e médias, Saulo, a gente vê muito essa confusão, né, da pessoa física com a pessoa jurídica. Os empresários, eles não buscam separar em caixinhas diferentes o que é obrigações e direitos da pessoa física e o que são obrigações e direitos da pessoa jurídica. E aí meio que paga contas da pessoa física na conta jurídica, usa cartão de crédito da pessoa física para fazer compras para a pessoa jurídica, mistura, faz uma salada mista e não tem a clareza do que realmente está tirando de prolabore, do quanto está tirando de distribuição de lucro. E até mesmo, né, que aí infelizmente,
o defeito mais recorrente nas pequenas empresas? Os pequenos e médios empresários tiram valores muito acima Do que deveria. do que deveriam. Essa aí é a dor, né? Ou vamos dizer assim, é um defeito maior e mais recorrente nas pequenas e médias empresas. E o pior disso, né? Muitas vezes retiram até valores em momentos que não poderiam retirar, né? E aí, É de fato uma confusão, né? Do que é o dinheiro dele e o dinheiro da empresa. exatamente. E eu já ouvi, inclusive, né, empresário que diz assim, mas a empresa é minha. Ele não consegue entender que são pessoas, personificações totalmente diferentes. Exatamente. Né? E isso aí que você está falando, né? A empresa é minha. Tem uma máxima que eu levo para todos os meus clientes. É o seguinte: a gente tem que ter uma empresa pensando que ela frutifique pelo maior tempo possível. E quando a gente pensa em algo que frutifique pelo maior tempo possível, o que é que a gente tem que fazer? Zelar por ela, tem que adubar ela, tem que cuidar dela, tem que tirar aquela folhinha podre, tem que fazer uma limpeza para que ela cresça e cresça de uma forma sustentável. E, infelizmente, o que a gente vê, na verdade, é um movimento bem diferente disso, né? Naturalmente, os empresários, eles buscam tirar a maior quantidade possível no menor espaço de tempo. E isso sangra a empresa, sangra em muitos momentos, aumenta o nível de endividamento a patamares desconfortáveis para a empresa e põe em risco até mesmo a continuidade dela, né? Eu acho que isso acontece muito porque muitos empresários começam a vida empresarial por circunstância, às vezes porque o maior objetivo é enganosamente, né? Ficar rico, ganhar dinheiro, enfim. Eu acho que acontece muito disso quando falta propósito. Ele não consegue entender o que socialmente a empresa dele representa. Não tem a visão do negócio dele, né? Exatamente, porque quantas vidas a pessoa dele, a pessoa jurídica, né, a empresa dele impacta. Exatamente. Não tem essa clareza, não tem, né, acaba fazendo, muitas vezes entrando num círculo vicioso, como eu já vi também, né, pessoas que herdaram empresas, né, e que por um acaso conseguiram fazer essa transição, mas sem organização nenhuma, continua fazendo a mesma coisa que o pai fazia, a mãe fazia, enfim, né, e por isso a importância cada vez mais, Wesley, da figura do consultor, Exatamente. que é você, né? Que você faz a parte da consultoria e do CFO, né? Isso, da diretoria financeira. Para que o pessoal entenda em casa, quais são essas diferenças? Consultoria, a gente faz tipo um projeto. A gente começa, identifica a dor, identifica o problema da empresa, vê quais as soluções precisam ser aplicadas e direciona aos empresários essas soluções e orienta como eles podem implantar essas soluções. Ao serem finalizadas essas orientações, finaliza-se a consultoria. Uma consultoria normalmente aí demora de 1 mês a 3 meses, 4 meses no máximo, normalmente. Já uma diretoria financeira, ela é muito mais ampla. Ela faz o diagnóstico das problemáticas e define quais são as melhores soluções para serem aplicadas e o diretor, ele dá a mão ao empresário para implantar essas soluções. Não somente implantar, mas implantar e medir o resultado que essas soluções foram gerando no decorrer do tempo. E aí, a depender desse resultado, vai moldando essa solução, ampliando ela, ou até mudando mesmo de solução para que a gente consiga extrair o melhor resultado, consiga gerar a maior otimização possível para o negócio de pequenas e médias empresas. Então, outra pergunta aqui que me surgiu agora,
Wesley. Então você anda de mão dada com o BPO, por exemplo. Exatamente. Que o BPO ele vai executar a parte financeira ali, né? O operacional. O operacional. Isso. Você fica ali no estratégico e no tático. Exatamente. A gente pega, a gente faz a leitura da consolidação que o BPO faz e a partir dessa leitura, a gente vê índices, margens e a lucratividade, rentabilidade, margem de contribuição e vários outros, né, indicadores para que a gente possa tomar decisões de ampliação de alguma linha de receita, ou até mesmo retirada, né, de alguma linha de receita, que muita gente não enxerga essa possibilidade. Muita gente pensa, se eu vendo X coisa, eu tenho que vender tal coisa ou ampliar essa coisa. Muitas vezes essa linha não é tão interessante, ela demanda muita energia e traz pouco resultado. Aí pode ser o caso até mesmo da gente moldar. Isso é papel do diretor financeiro também, analisar isso dentro do... Aí a gente toma essa decisão junto com os empresários, né? A gente leva faz esse ponderamento, né, de diferentes caminhos que o negócio pode trilhar para que para a energia empregada pelo empresário e por toda a sua equipe, a gente consiga extrair melhores resultados. Perfeito. E ele consiga ter a clareza de quando ele vai implantar alguma melhoria, o quanto bom ou não foi essa melhoria implantada, entendeu? Que muita gente, infelizmente, não consegue ter essa clareza quando não tem a figura de um diretor financeiro, né, ali para puxar relatórios e fazer a leitura, né? E realmente é difícil, Wesley, porque nem todo empresário sabe ler uma DRE, por exemplo. Exatamente. Né? Então, ter essa figura ali do lado dele para tomar a decisão, né? Assim como uma boa contabilidade, caso ele não tenha expertise ali no financeiro, tem um bom BPO também, integrando ali essas funções dentro da empresa dele. Infelizmente, muitos empresários acabam vendo isso como um custo, mas na verdade não. Totalmente contrário, na verdade vai gerar valor. E isso, inclusive, diz essa pesquisa aqui, Wesley. Você falou de vários indicadores, né? Estudos indicam que empresas com acompanhamento financeiro constante e análise de indicadores-chave, ou seja, as KPIs, né? Podem aumentar sua margem de lucro em até 15%. Olha que top isso, né? Como você colocar as KPIs, né, está medindo elas e tomando decisão baseado nessa doutrina, digamos assim, pode te gerar receita e não tirar receita. Exatamente. E é interessante. E aí vem na pergunta, né? Na sua metodologia que você utiliza, né, para assumir a direção financeira de pequenas e médias empresas, quais são os pilares principais dessa metodologia e como eles se refletem em resultados práticos? Saulo, essa resposta aí começa a ser respondida desde aquele momento que a gente aplica o diagnóstico e a gente estabelece a priorização para resolver as perspectivas que compõem a empresa. Ou seja, para cada caso é um caso. Exatamente, porque pode ser que uma empresa ela tenha um problema, um exemplo, na área de marketing, ou então tenha uma empresa que tenha problema na parte de estoque, ou então uma outra empresa que tenha, ela está tendo uma rotatividade grande na parte na equipe de colaboradores. Enfim, a depender de qual problema a empresa tem, porque a diretoria financeira, só para reiterar isso aqui, ela tem um pilar central financeiro, mas ela vê a empresa como um todo. Sim. Entendeu? A gente, na figura do diretor financeiro, a gente vai se somar aos empresários para tomar decisões em outras perspectivas, que tem reflexo direto ou indireto no financeiro. Entendeu? A figura de um diretor, vamos supor, empresas grandes, vamos pensar em empresas grandes, tem a figura do diretor de marketing, diretor financeiro, diretor administrativo. Na nossa metodologia, a figura do diretor, ele também pega um pouco dessas outras diretorias para dar clareza ao empresário do que ele precisa fazer. Como você bem falou, e a depender de cada empresa, tem um caminho a ser trilhado diferente. Depende de qual a dor dela, quais os problemas maiores dela. Porque a gente tem que, quando a gente vai analisar para definir qual das perspectivas a gente vai
começaram a resolver, implantar melhorias, né? A gente verifica quais delas terão um reflexo no menor curto espaço de tempo para dar fôlego ao fluxo de caixa, para gerar um melhor lucro. Ou seja, a gente pondera isso para tomar a decisão, não, vamos priorizar essa, depois essa, depois essa. Ou seja, cada caso é um caso. Vou te fazer uma pergunta agora de $1 milhão agora. Porque um dos maiores problemas dos empresários é tomar decisão baseada em achismo e principalmente, que eu acho que é o maior problema que você enfrenta talvez, baseado nas emoções. Quando você entra na empresa, como é que você quebra esse círculo vicioso? Excelente pergunta. e ainda eu vou até ampliar um pouco sua pergunta, Saulo. E quando a gente entra nessa seara aí, né, do achismo e de um conservadorismo, né, para tomar decisão com base no feeling, né, não em dados, tem um fator que se soma bastante aí, que é o lado familiar. E quando se trata de pequenas e médias empresas, normalmente você vê o quê? Familiares gerindo. E aí um acha uma coisa, outro acha outra, e fica na briga de achismos. Ou seja, esse achismo ele é muito mais ampliado. Sim. Aí, normalmente, o que é que eu faço, né? Para a gente chegar, não, por qual caminho nós vamos? Primeiramente, quando a gente começa o trabalho da diretoria, a gente cria o planejamento financeiro anual. Certo. A gente coleta dados, tem um checklist que a gente faz para a gente ter a clareza do fluxo de caixa e da demonstração de resultado de exercício para os próximos 12 meses. Aí, com base nesses dados, que a gente colhe, e até alguns mesmos que eventualmente o empresário não tenha, a gente estima esses dados que fiquem o mais próximo possível da realidade, claro, né? Para que a gente consiga consolidar essa modelagem, né, financeira, e a gente consiga ver como a empresa vai estar ao longo dos 12 meses. Perfeito. Com isso, eu mostro para eles, para quem lidera a empresa. Eu mostro a situação para os próximos 12 meses é essa aqui. E aí, ao invés deles me perguntarem quais são as soluções, eu pergunto para eles, quais soluções vocês acham que a gente pode tomar? Crio esse brainstorm, aí um começa a falar uma coisa, outro começa a falar outra. Dessas várias respostas, a gente colhe algumas e na frente principalmente nas entrelinhas. Na frente dos empresários, a gente já vai mudando a modelagem e vendo o reflexo que isso pode dar. Para que eu consiga respondê-los se realmente aquelas soluções são as melhores ou não. E eles se surpreendem muito. Um exemplo, já acontece muito isso é muito recorrente. Eu mostro a modelagem, mostra lá toda a evolução do fluxo de caixa ao longo dos 12 meses, todo o resultado, lucratividade, rentabilidade e tantos outros, ponto de equilíbrio, né? Previsão Você também faz, né? Previsão de receita. Isso, a gente faz o planejamento comercial inicialmente, né? E a gente tem a clareza aí dos resultados, de rentabilidade, lucratividade e tantos outros. Aí quando a gente mostra, normalmente o que os empresários... Aí eu pergunto, e aí, o que é que vocês acham que a gente pode eliminar essa situação crítica que a gente está visualizando aqui na modelagem? 90% dos empresários respondem de bate-pronto. Não, a gente tem que vender mais. Aí certo, vender mais nessas condições aqui de margem que vocês têm, margem de resultado por cada venda feita, eu acredito que sim. Se a gente aumentar 30%, 40%, a gente consegue ter melhores resultados. Como se aumentar 30%, 40% fosse uma coisa fácil demais, né? Exatamente. Tem esse grande desafio, né? Exatamente aí. Tem esse grande desafio de aumentar em 30%, 40%, que tem que empregar uma energia e estratégias excelentes para conseguir esse feito. Mas aí eu até faço o seguinte, Saulo. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar aqui nosso planejamento comercial em 30%. E vamos ver o reflexo disso. Eu vou lá na frente deles, na reunião de entrega, eu vou lá e mudo essa previsão de faturamento para 30%, major em 30%. E às vezes, por incrível que pareça, no lugar de melhorar, piora. Exatamente. Por que piora em muitos momentos? A empresa não tem caixa, tem que contratar capital de giro, consome margem,
capital de giro esse que, a depender da empresa, a depender do nível de endividamento que ela tenha, não pode ser contratado, porque já o peso do endividamento já está alto. Enfim, mas o interessante, Saulo, que eu respondo aos empresários na hora. Eles falam, não, eu tenho que aumentar a venda de 30%. Pronto, vamos aumentar aqui agora e vamos ver o reflexo disso. Aí quando eles, caramba, não mudou quase nada. Por que não mudou quase nada? Porque a margem de resultado, a margem por cada venda feita é pequena. Isso você está falando numa empresa de compra, né? Uma empresa comércio. Uma empresa de serviço, eu acredito que também é nessa, né? Porque aumentar o faturamento, aumentar as vendas. Mas muitas vezes aumentar as vendas vem atrelado ao quê? Contratação de pessoal, aí tem curva de aprendizado, por isso que eu respondi naquela hora que você falou. Às vezes aumentar isso e você não ter o suporte. O suporte, exatamente, não ter o suporte para dar vazão a essas vendas é pior do que exatamente. Então, muitas vezes não, na maioria das vezes, né, pelo que você está dizendo aqui, e o que eu já imaginava, muitas vezes a resposta não está no aumento de venda, está em conter gastos, né? Exatamente. Em conter. E muitas vezes a resposta é dentro do operacional. Muitas vezes está, Saulo, além de eliminar alguns gastos, sabe uma coisa aí uma excelente dica aí para o pequeno e médio empresário ficar atento? Na política de remuneração variável. Política de... Eu gosto disso aí. Ou seja, você tem um funcionário... Você vai motivando, né? Você tem um funcionário que ele recebe um salário X por mês. Vamos pensar na prestação de serviço, que é o ponto que você estava tocando anteriormente. Aí a gente pensa no cenário de venda. Vamos aumentar o cenário de venda em 30%. Aí vem aquela ideia, caramba, mas aí eu vou ter que aumentar muito minha equipe, né? Mas por que não você estimular a sua atual equipe com extra, com a remuneração variável por resultado, por qualidade no atendimento, por até mesmo, aí quando você passa a estimular essa ponta da produtividade, da meritocracia por resultado, as pessoas começam a puxar você como empresário, não, mas eu preciso de tecnologia para conseguir otimização, as coisas vão se somando, as pessoas buscam desenvolver um trabalho mais otimizado e exige do empresário, não, mas eu preciso de um sistema melhor, eu preciso aqui de um setor de compras melhor, eu preciso de uma entrega melhor para o meu cliente, pensando em comércio, né? Logística, né? Uma logística melhor. E aí você entra num melhoramento, como é que posso dizer? No melhoramento íntegro. Sim. Entre cada setor, os setores vão se somando e buscam melhores resultados juntos. Ou seja, uma estratégia super interessante é você desenvolver uma remuneração complementar para os seus colaboradores, porque aí você vai conseguir, com a mesma equipe, você ter um aumento do seu faturamento, sem a necessidade de você contratar outras pessoas. Claro que isso aí tem um limite, né? Claro. Né? A gente não vai... Um limite operacional, você né? não vai triplicar a demanda para o mesmo colaborador. Não é isso. Mas você pode aumentar um pouco a demanda para ele. Se aumentar e triplicar a demanda para o colaborador, e ele, né, suprir, é porque ele estava, tá dando nó. Exatamente. Ou não, ou você não estava exigindo o que deveria exigir. Exatamente. Né, porque vamos puxando pela responsabilidade aí, e a responsabilidade é sempre do gestor, a responsabilidade é sempre do líder, né? Eu estava vendo um programa dizendo assim que, perguntando, né, vem cá, como é o seu funcionário? E aí o cara começou a reclamar, não, porque tudo esse... Você sabia que ele é reflexo do líder? E o cara não sabia o que dizer. Mas é verdade. Com certeza. É verdade. O funcionário é reflexo do líder. Se tá todo mundo lá jogado, fazendo do jeito que quer, porque o líder não tá fazendo a gestão que deveria fazer. Exatamente. Não é isso? Se todo mundo puxar para um lado, meu amigo, vai. Wesley, eu vi você falando aí de planejamento de 12 meses e tal. Muitas vezes um planejamento de 12 meses para algumas pequenas empresas, pequenas e médias empresas, é um planejamento de longo prazo.
Porque eles ficam ali, meu amigo, apagando incêndio o tempo todo. E essa é a pergunta. Quais estratégias você sugere para ela sair desse modo de apagar incêndio e passe a ter um crescimento mais sustentável? Saulo, quando a gente fala de apagar incêndio, eu acho que a gente pode pensar naquela coisa, né? Muita gente vende o almoço para pagar a janta. Exatamente. Acho que é nesse sentido que você está querendo puxar, né? O que acontece? Isso aí acontece com muita frequência no meio empresarial, das pessoas não terem a proatividade em vender, não terem estratégia em vender. Muita gente, até é importante destacar isso, muita gente, na verdade, além de problema financeiro, de gestão financeira, tem problema no setor comercial. Não sabem vender. Que está atrelado. Estão de mãos dadas, com certeza. Exatamente. Mas muitas vezes, porque já aconteceu em vários momentos, quando eu vou fazer o diagnóstico, além do problema financeiro, eu vejo que a empresa vende pouco. Sim. Ou seja, para você deixar de apagar incêndio, vendas, e claro, venda com o financeiro por trás, sabendo o reflexo financeiro que essa venda vai gerar, ela tem que ser praticada, Saulo, de uma forma proativa. Muita gente fica na sua loja ou na sua empresa esperando o cliente ligar, esperando o cliente chegar para comprar. Não. E a gente graças a Deus tem visto o crescimento dessa proatividade, mas muita gente ainda não desenvolve essa proatividade a níveis que sua empresa precisa para sobreviver. Precisa do marketing. A gente conversou aqui com o Joeri da Clean Marketing, né, que inclusive falou muito sobre isso no podcast, contando como o marketing pode ajudar. Inclusive, conversamos aqui sobre a questão das IAs, como pode ajudar nesse primeiro contato, na verdade, né? Exatamente. Então é sobre isso, né? Porque aí, Saulo, quando você tem um volume de vendas interessante, e claro, e sabendo o reflexo que essas vendas vão gerar, aí você começa a ter a faca, o queijo e a geleia na mão. Isso entra também, interrompendo também, Wesley, perdão, o expandir como um fator, né, ali para que ele possa prospectar melhor. Para quem não sabe, o Expandicast é uma iniciativa do Expandir Network. O Expandir é o seguinte, é uma junção. Foram empresários que entenderam que a atividade empresarial não precisa ser uma atividade predatória. Então, empresários que se juntam para se ajudar. E nesse se ajudar, um dos fatores de se ajudar mutuamente é a troca de clientes. Porque eu sou da área TI, o Wesley é da área financeira. Mas, possivelmente, nós temos clientes em potenciais, uns para os outros. Exatamente. Eu devo ter cliente que está passando por processos financeiros que precisa do Wesley. Que se eu olhar direito, eu posso gerar essa oportunidade para ambos, inclusive. Isso. Para que o Wesley tenha mais um cliente, mas que o meu cliente resolva um problema. E assim ele também deve ter clientes que precisam da minha expertise técnica, Exatamente. com a tecnologia. Inclusive, né, dos fatores que nós trabalhamos na minha empresa, sem fazer propaganda, claro, mas é essa questão da produtividade, porque muitos empresários, eu estava conversando com Pedro da Perto, e um cliente que eu estou tentando pôr ele lá, e o cliente falando, né, porque ele vende soluções de link para a internet, links dedicados. E o cliente falando lá, o cliente disse assim, ó, se for mais caro, nem venha. Mas o que é mais caro? O barato muitas vezes pode custar caro. O que é mais caro? Tem lá dois links, duas bandas largas, que muitas vezes param, não conseguem entregar o que deveria. Ele tem filiais fora que precisam acessar via VPN, ou seja, que muitas vezes dá problema, que se ele tivesse um link dedicado, resolveria. E aí é onde vem aquela questão, né? Ele não contabiliza quanto tempo a equipe dele ficou parada. Ele não mensura isso. Ele não mensura. Exatamente. Que aí vem aquele custo oculto, né? Exato. Que derruba, né, muitas empresas
sem a pessoa saber por onde tá vindo. Ele acaba deixando muito dinheiro na mesa, né? Como a gente costuma dizer. Exatamente. Porque perde conectividade, perde venda, perde qualidade no atendimento. Exato. E aí... ele achando que a internet é cara. Exatamente. Por não ter o quê? Uma gestão financeira Para fazer adequada. a leitura disso. Porque se tivesse, com certeza. Já teria captado isso aí. Isso aí que você está tocando, Saulo, é interessante, que o nosso trabalho, eu costumo dizer o seguinte, nós, ao desenvolvermos o trabalho da diretoria financeira, nós não chegamos para dividir bolo. Sim. Eu não chego para entrar como novo sócio da empresa. Perfeito. O propósito não é isso. O propósito é o quê? É realmente a título de investimento, o empresário acreditar no nosso trabalho. Sim. Se ele não acredita num primeiro momento como investimento, muito dificilmente ele vai nos contratar, né? Mas com o propósito de quê? De no mais breve curto espaço de tempo, ele consiga pagar esse investimento e consiga ter resultado. Como se ele estivesse fazendo um investimento em um banco. Sim. Né? Vamos supor, ele investiu tantos R$ 1.000, ele tem a previsão de ter tal investimento. E a gente mostra essa clareza para ele, com base no que a gente já tem de histórico de empresas atendidas. A gente mostra para ele qual o payback, né? O tempo que ele vai ter o retorno pelo investimento empregado no nosso trabalho de diretoria financeira. Isso é muito interessante porque aí a gente demonstra para ele, pô, você está investindo X, mas para ganhar muito mais do que X, pô. Sim. Ou seja, não é dividir bolo, é ampliar o bolo. Nós temos uma pequena participação desse bolo, mas você, como empresário, e os seus sócios, né, terão acesso a um caixa mais robusto, a resultados mais consolidados. Uma empresa mais organizada, mais sólida. Exatamente. Esse ponto aí da organização também, Saulo, acontece o seguinte: tem muito empresário que chega a vender bem e tem um faturamento interessante, mas ainda não consegue ter a tranquilidade que está tendo bons resultados. Não enxerga, vamos supor, fatura alto, mas caramba, mas o dinheiro está indo embora e eu não estou vendo a cor do dinheiro, porque não tem um mínimo de organização. Para empresários desse tipo, o trabalho de diretoria financeira, Saulo, em 2, 3 meses, o empresário, isso aí eu digo, tenho feedbacks, né, de vários empresários atendidos aí, que Wesley, pô, você me deu a tranquilidade para eu deitar na minha cama e dormir bem, passar meu final de semana em paz com minha família. Esse é o propósito nosso. E criar uma empresa sustentável. Muitos empresários, muitas pessoas que têm empresa, eles não conseguem acreditar que isso é possível. Tanto é que a gente escuta muito falar, né? Inclusive filhos de pais empresários assim, vai fazer concurso público, você tem estabilidade. E quem foi que disse que você não tem estabilidade sendo empresário? Agora, desde que tenha uma organização, né? Perfeito. Exatamente, é por aí. Falando aqui, você, né, citando os casos aqui, você pode compartilhar um exemplo, obviamente sem revelar nomes. Claro. Tá? E aí de uma pequena empresa, porque não era empresa, né? Que obteve clareza nos resultados e melhoria significativa na saúde financeira após aplicar sua metodologia. Com certeza. Não, tenho certeza que sim, mas diga assim o caso mais fora da curva. Conta aí pra gente. Saulo, tem um caso de uma empresa que ela ficava fechando seu mês sempre no cheque especial, devendo 15, 20, 25 mil mês. Sempre nisso, sempre no apagar de incêndios que você tinha comentado. 20, 25, e logo no cheque especial. Aí começava o mês, aí passava a ter receita, aí ia quitando o cheque especial, mas aí ao final do mês vinha a folha, tinha que pagar o pessoal e voltava de novo para 15, 20, 25 negativo. Eu desenvolvi um trabalho com essa empresa em 3 meses. Em 3 meses. Claro que a gente teve que empregar muita energia e se debruçou muito nesse trabalho, mas em 3 meses essa empresa passou a ter um caixa positivo de R$10 mil. Fechou um mês. Em 3 meses. R$10 mil. Ou seja,
Na verdade, ela teve um acréscimo de resultado de 30, 35 Sim, mil. 35 mil. Isso que eu tava fazendo as contas aqui. Muita gente pode falar. Falando em liquidez, né? Foram 35 mil E aí. quando a gente de fala acréscimo. desse caso aí, Saulo, muita gente pode pensar, não, era uma empresa que faturava pouco, era uma empresa que vendia pouco. Não era. Era uma empresa que já vendia bem, Sim. já faturava bem, mas não tinha a clareza que a sua venda gerava. O quanto de resultado cada venda gerava. E ao a gente se debruçar sobre os dados da empresa, a gente deu alguns upgrades aí Sim. em precificação, em linhas de serviço que poderiam ser praticados esses upgrades, que não afastaria de forma alguma o público-alvo a comprar, e fomos melhorando a cada mês essa precificação e, claro, desenvolvendo também estratégia para fomentar a venda. Claro. Com esse trabalho duplo aí somado, a gente conseguiu em 3 meses gerar um acréscimo de resultado de 35 mil reais para Cara, essa é empresa. incrível isso. É incrível isso. E assim, só para o público de casa entender, né? Que existem empresas, né, e as maiores empresas que mais devem. Mas isso não quer dizer que elas estão com problemas financeiros. Existem capitais de alavancagem Isso, que são utilizados para, sim, gerar recursos. com certeza. Muitas vezes você empregar o seu capital, imobilizar esse capital, Não é não interessante. é interessante. Às vezes é melhor você buscar num banco. Isso. Só que o que o Wesley estava falando aqui, eles estavam utilizando o cheque especial. Cheque especial, cara, hoje tá quanto os juros do cheque especial mês? Cara, teve uma redução, né, Ah. imposta aí, né, pelo governo. A gente tá mais ou menos aí na casa de 7, 8% mais ou menos por mês. Certo. E uma captação de recurso, hoje, assim, em média? Captação de recurso depende da linha, Sim. mas você consegue pegar algumas linhas aí em torno aí de 2%. A diferença? 1,5% a 2% A consegue. diferença aí de 6%. Exatamente. Né? E aí 6%, cara, é uma diferença muito grande dentro de um Você financeiro da tocou empresa. nesse ponto aí da alavancagem, né? Uma Sim. coisa bem importante, Saulo. Muito empresário ele tem medo de se endividar. Tem Sim, medo de contratar dívida pela empresa, né? sim. Só que E- às vezes é a forma mais inteligente dele crescer. Exatamente. Mas por quê? Mas vamos pensar, vamos lá na Sim, raiz, né, do vamos. pensamento desses empresários. Por que eles não querem contratar uma dívida para empregar na empresa? Sim. Porque eles não têm a clareza do resultado que a empresa dele gera. Sim, Porque uma coisa é você gerar X mil reais tendo um capital de giro de 20 mil reais. Outra coisa é você gerar 1,5x de resultado sim. aplicando 30, 40 mil reais de capital de giro. Isso eu estou falando já líquido. Ou seja, o propósito da captação de recurso é o quê? Ele empregar no negócio, aumentando a possibilidade de vender e ele pagar os juros contratados e ao final ele tem um resultado maior. Sim. Mas por que muitos não contratam? Porque eles não têm a clareza do resultado que a empresa gera. Sim. Como é que ele vai contratar e vai buscar ampliar o resultado se ele não sabe o resultado que a empresa gera? Mas aí é que tá. Seria básico, né, de saber disso. Aí o que acontece? Tá deixando de ganhar dinheiro. Perfeito. Deixando de ganhar dinheiro. Ah, Wesley, mas até que ponto vale a pena se endividar? Aí depende, cada Aí caso depende é um de cada caso. setor, né? É exatamente na nossa diretoria financeira. Cada caso é um caso. Que investimento você vai fazer? Depende do Que setor. resultado vai dar? Depende do Depende do setor. setor. Um exemplo, setor de comércio tem um nível de endividamento, setor da área de serviço tem outro nível de endividamento que é saudável manter na Sim, gestão. sim. Mas, infelizmente, Saulo, muita gente não tem essa clareza da alavancagem financeira que a contratação de uma dívida, né, a contratação Sim. do capital de terceiro pode gerar na empresa. Bom, mas foi bom tocar nesse assunto, né? Com certeza. Pesquisas indicam que 70% das falhas em adoção de práticas financeiras ocorrem por resistência da cultura interna. Isso você deve ver muito isso, né?
Muitas vezes a dificuldade não está apenas nos números, mas na cultura da empresa, que não valoriza o planejamento. Como alinhar a equipe e a liderança para entender a importância do gerenciamento financeiro estruturado? Outra pergunta de mais 1 milhão aí agora. Excelentes perguntas que você está trazendo. Eu gosto assim. Saulo, isso aí é algo estabelecido na nossa diretoria. Veja que coisa, que trunfo uma pequena e média empresa tem ao nos contratar uma diretoria financeira. Nós desenvolvemos 2 planejamentos no ano. 2. Bom. Começamos a diretoria financeira com um planejamento e ao término do ciclo da diretoria financeira, que ela tem um ciclo aí de 12 meses, a gente entrega outro. Isso tudo amarrado na metodologia, no passo a passo das entregas da metodologia. Como é que a gente quebra essas objeções, né? Que você falou, muita gente pensar que planejar é burocratizar, né? Infelizmente, tem muita gente que tem esse entendimento. E mesmo que fosse, a burocracia muitas vezes ela é necessária. Em certos níveis, sim. A burocracia ela serve justamente para organizar. Exatamente. E aí, como é que a gente quebra essa objeção? Foi a sua pergunta, né? Como é que a gente mostra para as lideranças de uma pequena empresa e de uma pequena ou média empresa a vantagem de desenvolver o planejamento? Aí te mostra os cases de sucesso. Essa empresa aqui não planejava, tinha tal resultado ao a gente planejar. Claro que a gente não destaca os nomes, né? Claro. A gente mostra a empresa fictícia X, mas mostra de antemão... Os dados são reais. Isso, mas os nomes não são divulgados. Ou seja, conta o milagre, mas não fala o santo. O santo, Exatamente, não diz qual é o santo. E aí, aí eu pergunto, cara... Vocês têm 2 caminhos aí para optar. Ou vocês vão ficar nesse caminho que vocês estão, não tendo resultado, ou seja, a situação crítica já está aqui evidente e vocês estão sofrendo com ela, ou vocês tentam mudar para colher um resultado diferente do que vocês estão colhendo. O que é que vocês preferem fazer? Permanecer parado, estagnado, reclamando que o resultado não está sendo suficiente, que não está tendo a colheita de bons lucros, ou você prefere tentar estratégias que a gente já desenvolveu em outros negócios, colheu bons frutos, porque vocês estariam resistentes a implantar essas estratégias, sendo que já validamos em outros locais e melhoramos os resultados em outras empresas? Resta vocês decidirem. Se vocês querem um caminho, qual difícil você quer? Difícil da realidade atual ou difícil de desenvolver estratégia, de controlar dados, de tomar decisões com base em números e buscar melhorar a cada dia? É uma caminhada difícil, não é uma caminhada fácil. Tem seus desafios, tem suas quebras de limites, né? Que antes os empresários enxergavam que podiam só ir até aqui. Não, a gente vai quebrando esses limites no decorrer da diretoria. Mas eu pergunto, qual difícil você quer? Mas é benéfico, né? Com certeza. E necessário. Com certeza. E necessário. E o empresário, Saulo, que ele não se permite isso, é melhor ele deixar de ser empresário. Sendo bem pragmático aqui. Sim, eu concordo. É melhor ele buscar um concurso público ou trabalhar para alguém. Mas que até, a depender da empresa que ele vai trabalhar, ele vai ser posto para fora, porque pessoas com esse pensamento estagnado, que não podem evoluir, nem o empresariado que contratar aí, ele vai querer manter, né? Não, concordo com você. Só que agora é hora de se entregar o ouro aqui agora, viu? Hoje temos ferramentas e software que automatizam grande parte da análise financeira. Como a tecnologia pode simplificar a gestão e permitir que o empresário foque na estratégia e não no operacional? Excelente. Você preparou as perguntas para botar contra a parede mesmo, né? Não é isso, cara. Não é isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só resenhando um pouquinho para quebrar o gelo. A gente tá querendo, né? Que a gente continue aí 2025 aí. Claro, né? com bons ventos. Exatamente. Então, essa pergunta que você fez é excelente, Saulo. Excelente mesmo. A gente
nos dias de hoje, tem tecnologia, e você aí da área de TI sabe isso com propriedade, o quanto a tecnologia pode impulsionar diversos setores de uma empresa, né? Não somente o comercial, até atendimento ao cliente, qualidade, né, e nível de satisfação desse cliente, como também a gestão financeira. E uma das ferramentas que se aproximam muito aí da gente para desenvolver um trabalho de excelência é o Power BI. A gente pode integrar muito o Power BI, a nossa gestão financeira, para que o empresário, na palma da mão, no celular dele, ele veja em tempo real os KPIs, veja, um exemplo, vamos supor que você tem um mês você quebra aí em ciclos de 10 dias. A cada 10 dias, ele visualize como está a empresa dele, se vai atingir a meta ou não. Ou diariamente. Diariamente tem a meta seja. Diária também. Exatamente, a depender do negócio. Vai depender do negócio, sim, faz sentido. Exatamente. Pode ser que um negócio tenha essa necessidade de acompanhar uma meta diária ou uma meta semanal. Sim. Né? É outra meta também que a gente pode. E o Power BI, ele, claro, feita a devida programação, a gente consegue interligar ele aos principais ERPs, extrair os dados, fazer a leitura e entregar um resumo para o empresário de como está a empresa dele. E claro, aí vem a questão do planejar e o executar, né? Ao a gente planejar, a gente planeja inicialmente, programa o Power BI para trabalhar com a gente na gestão e, com o passar do tempo, o empresário vai comparando o cenário que foi planejado e o que foi realizado. Sim. Para ele ver o quanto bom ou não o negócio dele realizou naquele mês, naquela semana, naquele dia, né? Como você bem falou. Puxando para a tecnologia, Power BI é a coisa mais linda, cara. É lindo demais, é lindo demais. Né? E para tomar decisão estratégica, então... Exatamente. Só que precisa estar bem... Sim, claro. Como toda ferramenta de tecnologia, exatamente, bem... eu explico por muitas vezes isso. Bem redondinho, uma ferramenta, a ferramenta vai te ajudar, mas se tiver mal alimentada, ela lhe atrapalha. A ferramenta não se alimenta só. Né? Precisa estar com os dados colocados da forma mais fidedigna possível. Né? Exatamente. Wesley, para quem está assistindo, tá nos assistindo até agora ou nos ouvindo aí nas outras plataformas como Spotify e Deezer, e quer te contratar nesse momento, quais são, por onde ele entra em contato com você? Saulo, pode entrar em contato pelo meu Instagram, ou consultor financeiro. Ou consultor financeiro. Tudo junto. Tudo junto. Ou através do Instagram da minha empresa, que é @Fundamento Consultoria, que a gente vai aplicar um diagnóstico, vai fazer uma entrega relevante, como você viu, né, que é a entrega do diagnóstico, para que a gente consiga dar esses passos de diretoria financeira, consiga dar a clareza dos dados, a segurança para a tomada de decisão e, claro, né, a cereja do bolo, que é gerar melhores resultados. Telefone, tem telefone para contato? Telefone tá no nosso Instagram, o telefone da Fundamento, tem um link lá na bio que ele pode clicar, a gente vai ter um atendimento já direto no WhatsApp. Beleza. Para a gente conseguir desenvolver esse trabalho para pequenas e médias empresas. Show de bola. A gente tá se caminhando até o final, mas eu ainda tenho uma pergunta para você. Para encerrar, quais são os 3 principais passos que um empresário pode dar hoje, agora, quem está nos ouvindo, para começar a profissionalizar a sua gestão financeira e criar segurança nas suas decisões? 3 principais passos, na sua opinião. 3 principais passos. Primeiro, identificar os números da empresa dele. Sem os números, sem a leitura desses números... Nada feito. Nada feito. Segundo passo, diante desses números, né, que ele visualizou, ele identificar quais as melhores soluções ele precisa desenvolver. O que é que ele precisa focar? Precisa focar em redução de custos? Precisa focar em vender mais? Precisa focar em melhorar preço? Precisa focar em melhorar atendimento? Ou seja, identificar quais soluções precisa desenvolver.
E terceiro passo, Saulo, é monitorar o que o implantar dessas soluções vai refletir no financeiro. Ou seja, é igual um passo a passo de um médico. Você chega com um médico, eu estou com uma dor no meu peito, o que é que o médico vai passar? Um raio-x, uma ressonância para identificar qual é o problema. É a leitura dos dados. Sim. O que é que você precisa fazer? Não, você precisa fazer uma fisioterapia, você precisa tomar tal remédio. Pronto, vamos fazer essa fisioterapia e tomar o remédio. Isso aí é o quê? É o implantar das soluções. Perfeito. E depois, no retorno do médico, ele vai avaliar o quanto melhorou ou não. Ou seja, o médico vai aplicar novos exames para fazer outra leitura de dados e ver o quanto o paciente evoluiu. Da mesma forma, também a gente vê o quanto as empresas evoluíram depois dessa segunda leitura dos dados. Wesley, cara, que bate-papo incrível a gente teve aqui, com vários insights aí. Para você que agora entrou 2025 e quer mudar de fato, quer tornar uma empresa sustentável, quer fazer a empresa, você quer ter... Ih, fugiu agora a minha cabeça. Se você quer ter estabilidade, sendo um empresário, pois é isso que você precisa fazer, é você tratar a saúde financeira e se tiver possibilidade, contrata o Wesley, porque não é caro. Não é. Eu vi já a precificação que você utiliza e é algo muito acessível para qualquer empresa, seja ela de qual tamanho for. Wesley, mensagem final para aquela Câmara, o que é que você diria para os empresários agora para esse ano? Gente, diante do cenário adverso que a gente vive no mundo empresarial, cheio de dificuldades, cheio de desafios, uma coisa eu digo, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Em sentido de quê? De organizar a sua gestão, ter a clareza que o seu negócio gera, até para ponderar se vale a pena mantê-lo, ampliá-lo ou até mesmo mudar o foco, para que você consiga, em 2025, colher melhores resultados e consiga, acima de tudo, gente, esse é o que eu foco em primeiro lugar, Saulo. Que você tenha qualidade de vida ao ser empresário. Porque se você está se doando a sua empresa, trabalhando pra caramba, e você não consegue ter qualidade de vida, para que você não vale a pena. Entendeu? Acima de tudo isso. Ou seja, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje e espero que com o trabalho de uma gestão profissional você consiga chegar a ter mais qualidade de vida e mais paz. E mais tempo livre. Show de bola, Wesley, show de bola. Muito obrigado, meu querido, por você ter vindo aqui, aceitar o nosso convite. É isso, eu que agradeço. De vir no nosso podcast aqui, contar e trazer vários conhecimentos aí para quem está nos assistindo. Pessoal, esse episódio fica por aqui. Valeu, gente. Lembre-se aí, se inscreva, ative as notificações, porque toda quarta-feira um novo episódio tá aqui feito para você. Valeu, gente. Até mais.